Porque tá morrendo por quê? O que você vai fazendo? Transporte. Manda aquele monte lá no alto, amigo. Manda aquele monte lá no alto, amigo. Índio Pataxó, o que vem fazer aqui? Índio Pataxó, o que vem fazer aqui? Mas eu vim morar no monte, na terra que eu nasci. Manda aquele monte lá no alto, amigo. Manda aquele monte lá no alto, amigo. A valida do Brasil é o monte Pataxó. A valida do Brasil é o monte Pataxó. Índio Pataxó, o que vem fazer aqui? Índio Pataxó, o que vem fazer aqui? Mas eu vim morar no monte, na terra que eu nasci. Mas eu vim morar no monte, na terra que eu nasci. Rua, nós, aroreba, nós, amitangue, um cucuniatá, jarratuniatá, jarratupã, jarratupã, oterroi, juremá. Capoteirua, nós, anani, amitangue, um cucuniatá, jarratuniatá, jarratupã, jarratupã, oterroi, juremá. Capoteirua,
no rio. Caú, petão, arreia, anama, é, bate, chato, niaca. Rima, tonanja, rabeia, moré. Rima, torima, toque, sua noite. Caú, petão, arreia, anama, é, bate, chato, niaca. Arreia, 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 arreia. Arreia, 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 arreia. Arreia, 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 arreia. Anama, é, bate, chato, niaca. O índio vai pra mata, o índio vai caçar. O índio na floresta, ele sabe pisar. Arreia, meu povo, arreia, arreia. Eu cheguei da floresta, agora vou cantar. O índio vai pra mata, o índio vai caçar. O índio na floresta, ele sabe pisar. Arreia, meu povo, arreia, arreia. Eu cheguei da floresta, agora eu vou cantar. Arreia, 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 arreia. Arreia, 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 arreia. Arreia, 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 arreia. Eu cheguei da floresta, agora eu vou cantar. Tirima, tonanga, rabeia, moré. Tirima, torima, toquei, recua no rio. Caú, petão, arreia, anama, é, bate, chato, niaca. Tirima, tonanga, rabeia, moré. Tirima, torima, toquei, recua no rio. Caú, petão, arreia, anama, é, bate, chato, niaca. Arreia, 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 arreia. Arreia, 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 arreia. Arreia, 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 arreia. Anama, é, bate, chato, niaca. As seguidas. As sete antes de fazer. Aname ati, aname acho. Eto isopu, unge aku. Eto isopu, unge aku. Aname akate no tutakuna he. Aname atabishira. Japoteru me atashi. Wancho ikihare, unge apoka. Wancho ikihare, unge apoka. Aname ashi, aname asho. Peto ishopu, unge aku. Peto ishopu, unge aku. Aname akate no tutakuna he. Aname atabishira. Japoteru me atashi. Wancho ikihare, unge apoka. Wancho ikihare, unge apoka. Aname ashi, aname asho. Peto ishopu, unge aku. Peto ishopu, unge aku. Aname akate no tutakuna he. Aname atabishira. Japoteru me atashi. Wancho ikihare, unge apoka. Wancho ikihare, unge apoka. Aname ashi, aname asho. Peto ishopu, unge aku. Peto ishopu, unge aku. Aname akate no tutakuna he. Aname atabishira. Japoteru me atashi. Wancho ikihare, unge apoka. Wancho ikihare, unge apoka. Aname ashi, aname asho. Peto ishopu, unge aku. Peto ishopu, unge aku. Aname akate no tutakuna he. Aname atabishira. Japoteru me atashi. Wancho ikihare, unge apoka. Wancho ikihare, unge apoka. Uhitu e arinea, arigakunia tahamiya.
abaixo, rapidinho, churrasco, aí tem buga o murici, aí mague, papete, jarra, ame que coxo, que nós já, ame patioba, ame toque, Camone, ela que de catumbaia, e heruê, patioba, não me chopa, xixá no coxim, o rito é areia, ainda suninha tá minha baixo, a vitória churrasco, aí rebuga o murici, aí made papete já, ai me que coxo que nós dá nada, andi patioba, andi toque. Teia nerrão, agui, camone, bela que gente catumbaia, e heruê, patioba, não é chopa, xixá no coxim, o rito é a inea, a engaçunia tá minha abaixo, a pichocho, ai embuga o murici, ai made papete já, ai no que coxo que não dá nada, angue patioba, angue toqueire, teia nerrão, angue camone, vela que geme catumbaia, e heruê, e passa joga maiura, a chicharra, capiacuã, a chicharra, cai de rimo com M, churrasco, moca, renao, renoé, arro, passa choca maiura, a chicharra, capiacuã, a chicharra, cai de rimo com M, churrasco, moca, renao, renoé, arro, e passa joga maiura, patichata, capiacuã, patichame, cai de rimo, coelho, churrasco, muca, renao, renoé, passa choca maiura, patitata, capiacuã, patichame, cai de rimo, com M, churrasco, muca, renao, renoé,
haver provocação da fala para sermos instigados a falar não só para o outro, mas no dia a dia. Entendeu? Então essa questão da língua a gente tem que estar buscando em nós mesmos, se esforçando para estar falando no dia a dia. Porque não é interessante a gente, quando a gente tem a língua catalogada, mas a gente não se esforça para falar a língua. Não se esforça para estar no dia a dia tentando estar falando uma ou outra palavra. Então é interessante que a gente busque provocar na gente mesmo esse interesse de estar no dia a dia usando as palavras do idioma para estar falando as coisas, as palavras do cotidiano. Conceituar a língua é muito complexo. E realmente é uma coisa complexa, não tem como a gente. Como é que um de nós poderíamos assim, definir língua? Eu não teria palavras para definir língua. Assim, a única coisa que eu poderia estar falando é língua. O que é língua? Língua é língua. A língua pataxó o outro é a língua pataxó a ser praticada no cotidiano para fortalecimento da cultura. É interessante também. Porque uma coisa que o Valmuz colocou ali, realmente é uma coisa muito vivenciada por quem anda por aí em nenhum outro lugar. Esse pessoal aí da Amazônia, do Mato Grosso, eles acham que nós aqui do Nordeste, os parentes aí de Minas Gerais e outros povos aqui da região, que nós não somos mais índios para eles. E realmente é isso mesmo, quem anda por aí, eles têm um preconceito danado contra a gente. Ah, pô, vocês não são mais índios, cara, vocês são malados. Cara, pô, mesmo tem essa onda, né, velho? Se vê um da gente tomando cerveja, ele já vai passando pertinho pra taxar ali, velho, o cara é malado. Então eles não consideram a gente mais como índio mais não, velho. Eles acham, pô, os caras estão lá 500 e 300, esses caras não tem mais nenhuma origem indígena. Eles desrespeitam a gente totalmente, porque eles acham que só eles, pelo fato de estar lá preservando a língua deles, a cultura deles, entendeu? Eles acham que eles são mais do que a gente. E não existe índio mais do que outro. Entendeu? Não tem um índio mais índio do que outro. Entendeu? O que tem que haver é respeito desses outros por a gente. Agora, para que a gente conquiste também esse respeito deles, a gente tem que estar, entendeu, buscando fortalecer a nossa cultura. Tudo que diz respeito a ela, entendeu? E hoje, mais interessante, é a gente estar fortalecendo a questão da língua. Porque a língua é um elemento determinante. Entendeu? Porque os outros povos lá mesmo, eles dizem que, pô, a gente tem nosso idioma, cara. A gente tem nosso idioma, a gente fala nosso idioma, entendeu? Então isso para eles é um motivo de orgulho. É um motivo de muito orgulho para eles. Pô, a gente tem nosso idioma, a gente fala nosso idioma, somos falantes. Então a gente também tem que estar buscando fortalecer isso na nossa comunidade, para a gente também chegar lá e falar e, pô, nós também temos nosso idioma, cara. A gente estamos perdemos ele um pouco devido à repressão, que fomos reprimidos. Que todos nós sabemos aqui que fomos reprimidos a não falar o nosso idioma, depois de certos acontecimentos. Então foi mais ou menos isso aí que nós demos de conceito para a língua. Né? Alguém mais do grupo quer ampliar aí o pensamento? João Mures. Arrogante que sempre falam nessa questão de língua, eles acham que a língua é a identidade, exatamente a identidade. Eles não percebem, eles às vezes não têm essa noção, o respeito, né, que nós, povos, né, do litoral, tem esse contato há 500 anos. Eu estou começando agora, há 5, 10, 20 anos aí, e às vezes eles pensam que você falar a língua é tudo. Eu lá como comentou do menino, então a gente para mostrar que somos indígenas, nós temos várias coisas aí, de elementos que podemos mostrar e que nos identificam como os indígenas. Né? Não só o fato de falar ou não a língua. Uma coisa que eu coloquei a questão assim, eu acho que poderia ser um dos conceitos da língua, seria a questão, desde que ela fosse falada frequentemente, né, no dia a dia, entre membros da sociedade, da comunidade nós, ela seria muito importante, mas não seria exatamente a identidade, mas seria importante para o fortalecimento da nossa cultura. Ela seria fortalecendo a nossa cultura, porque além da língua, a gente tem os nossos hábitos alimentares, a forma de dormir, a forma de organização social mesmo, a organização política, e tudo isso é cultura.
né? E tudo isso, esse conjunto de elementos, é que formam realmente o povo Pataxó. Entendeu? Não é só apenas a língua, não é apenas o idioma Pataxó, o Pachorrão, que estamos chamando, mas sim um conjunto de elementos, né? Desde o jeito de viver, de se alimentar, de se organizarem, né, politicamente. Eu acho que tudo isso são elementos que juntos faz de nós nação indígena Pataxó. São essas coisas que poderia estar pensando e formulando direitinho, né, que eu acho que daria para estar, não, talvez, não exatamente, mas chegar muito próximo do que seria um conceito de língua, né, uma cidade. É aquela que nós estamos colocando no nosso grupo, língua está com a língua. Língua tem muita língua aí, né? A questão é o próprio idioma mesmo. Eu não gosto dessa palavra língua, mas eu acho que é o nosso idioma. Hoje a gente não tem mais, não fala idioma, nós falamos dialeto. Dialeto, né? Nosso dialeto, porque dialeto você fala frases, palavras soltas, né? Então é isso. E nós temos hoje, o nosso idioma hoje é o quê? O português? Infelizmente é. Então nós falamos dialeto. Nem todo mundo. Mas uma boa parte do menos da sociedade Pataxó fala dialeto, Pataxó, né? Eu acho que é por aí. Tem muitas outras questões que a gente ainda está ampliando essas questões. Eu concordo com vocês na questão do dialeto aí, cara. É interessante. E a palavra língua é muito generalizada, né, cara? Você não acha? Porque, aliás, o menino acha que como o Almoço colocou, que hoje o idioma oficial do país é português. Nenhum idioma indígena de nenhuma etnia se sobressai. Se a gente fosse pensar pela lógica, o idioma brasileiro deveria ser Guarani, deveria ser Tupi-Guarani. Mas infelizmente não é, né? Você vê nós aí que somos estudantes, a gente sabe muito bem que hoje o português nosso, o português do Brasil, ele tem várias palavras do Tupi-Guarani, que foi assim a única língua indígena que teve influência dentro do português brasileiro. E que por respeito aos povos indígenas que já estavam aqui, deveria ser o idioma oficial do país, deveria ser o Tupi-Guarani, mas não é. Tá entendendo? Então essa questão de língua aí, eu acho que a gente deveria estar repensando e ao invés de língua colocar dialeto. Dialeto, Pataxó. Aqui hoje nem fala dialeto, né? É um dialeto hoje, né? Eu vejo como dialeto. Se você for olhar, olha lá o que significa dialeto, o que significa idioma, ou coisa desse tipo. Dicionário, por exemplo. Tem uma diferença. Você vai ver que nós somos diferentes. Dialeto seria aquela palavra solta, frases e tal. Né? O Idioma que regional, a gente não fala no cotidiano nosso, no Pachorrão, né? Mas a gente fala palavras soltas que justamente isso. Então, o que eu penso que eu vejo. Momento a gente poder aprofundar isso, é o que você estava colocando, os outros elementos da cultura que são tão importantes para a identidade do grupo Pataxó. E essa questão do questionamento do que seria realmente língua. Aí está colocando aqui várias coisas, né, de idioma, dialeto, língua indígena, código social e outros. Né? E aí também a Anali estava me lembrando que eu acho que é uma discussão muito pertinente, muito apropriada, da gente discutir sobre a questão de língua materna e língua mãe, e outros nomes que são dados a esse tipo. E toda hora a gente está falando resgate ou revitalização. A gente precisa discutir também esses dois temas. Mas agora vamos dar continuidade ao grupo 2, né? Que vão apresentar também a ideia do que é língua e qual a sua importância, né? Discutindo essa questão da identidade musical. Vamos lá. Bom, primeiro a gente, respondendo aquela pergunta ali, o que é língua, né? É um pouquinho meio complicado de falar o que é língua, igual eu falei que o Lígia falou. Mas, levando para a linguagem, a gente vê como um meio de comunicação, né, que é de suma importância na vida do povo, né, que é através da nossa comunicação que temos a nossa própria organização, o nosso meio de vida, né, a nossa integração um com o outro. E
que isso é de grande importância no desenvolvimento de um povo, de uma comunidade, nos avanços. Então, a linguagem para a gente é isso. E olhando a sua importância, ela vai mais além do que apenas o meio de comunicação, né? Inclusive, aí que é até difícil de falar da língua, né, do idioma, se você falar de outros temas da cultura indígena, né? É muito difícil falar só da linguagem só, porque aí envolve toda a cultura, toda a forma de vida do índio. E para a gente, linguagem é importantíssima. Que somos Pataxó. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Nós, liderança de professores, a gente precisa tomar esse cuidado, não é? De não se referir a nós mesmos enquanto índios, não é? Não é? Generalizar, porque nós estamos cometendo o erro de dizer que é possível a gente ser comparado com outras etnias, não é? E o ideal é que a gente se caracterize enquanto Pataxó, não é? Sou Pataxó, não tem essa questão de colocar índio, não é? Mas está tão colocado em nossa cabeça, é uma questão tão natural, sai tão automático que a gente só fala sou índio Pataxó, ou sou, né, índio. Aquela ideia que muitas vezes é muito carregada de preconceito, certo? Uma outra coisa aqui que a nossa colega também está nos trazendo, que é a ideia, se nós somos Pataxó, quem é o outro? Não é? O outro também não é índio, não é branco, não é negro. Não é? Ele tem, na verdade, nós estamos comparando aí apenas a cor da pele. Não estamos falando qual é a etnia dele. Não é? E é importante a gente tomar esse cuidado. Não é o branco. Não é? O branco também tem variadas etnias. Tem alemão, tem inglês, não é? Tem francês, não é? Australiano. Quer dizer, cada um tem a sua etnia. É importante a gente tomar esse tipo de cuidado. Não é? Assim também como os negros. São muitas e variadas etnias de negros. Não é? Aqui no Brasil, é difícil as pessoas se caracterizarem enquanto negros de uma etnia, porque foram forçados a sair da África para vir para o Brasil a ser escravos. Então a gente aqui não tem como dizer quem realmente são esses negros do Brasil. Nós chamamos hoje, né, de afro-americanos, ou seja, eles ao mesmo tempo que são africanos, são americanos, uma mistura dessas duas heranças genéticas e de continentes, né? Então acho que essa questão, primeiro a gente tem que saber se posicionar. Quem somos nós, quem são os outros. Não é? Essa ideia de somos Pataxó e o outro é de uma outra etnia. E nós devemos chamá-lo pelo nome. Seja ele caiapó, seja ele boliviano, seja ele chileno. Quer dizer, nós temos que ter essa ideia que muitas vezes nesses outros países, assim como aqui os brasileiros, né, são também compostos de várias outras nações, de outras culturas, de outros povos. Né? Só de indígenas no Brasil são mais de 200, né? E línguas assim também, mais de 180, e assim por diante. Tirando essa questão, vamos puxar as definições que foram trazidas aqui dos grupos, né? Essa ideia de definir o que é língua, né? A gente percebeu que houve aí uma resistência nessa questão, ou talvez uma dúvida no que seria, talvez, essa questão de língua. Aí foi colocada a ideia de idioma, de dialeto, de língua indígena, de código social. Tudo isso tem a ver com língua? Certamente sim. Né? Na grande maioria dos povos, o nome da língua tem a ver com o nome do povo. Né? Por exemplo, se a gente se for referir à língua portuguesa, tem a ver com o povo português. Né? Se formos falar do povo inglês, o povo inglês tem a ver com a língua inglesa. Né? E assim por diante. Como francês, italiano e assim por diante, tem a ver com a origem do povo, não é? O nome do povo ou alguma coisa que se refere, que se caracteriza muito bem aquele povo. Né? No caso aqui, é uma definição muito genérica, como a gente falou aqui, a gente não consegue realmente definir o que é língua, porque língua é código social, língua também é essa questão de idioma, não é? Mas nós temos que perceber que a questão do idioma, ele é uma questão também carregada de preconceitos, não é?
Muitas vezes, quando a gente fala de idioma e de dialeto, ela tem a ver com a negação daquela língua, não é? Muitas vezes, quando a gente fala assim, você fala um dialeto, quer dizer, o dialeto é uma coisa que não tem muita importância para ser considerado língua, não é? Ou muitas vezes pode ser uma variante de uma outra língua. Por exemplo, é comum a gente dizer que a língua portuguesa tem vários dialetos. Ou seja, a língua que é falada em Portugal é bem diferente da falada aqui no Brasil. Então pode ser considerado duas línguas? Não. Uma é dialeto da outra. Ou seja, a língua brasileira, não é dialeto da língua portuguesa lá de Portugal, que também já é um dialeto de uma antiga língua, não é, que vai dar lá no latim. Não é? E importante a gente dizer, pessoal, que essa ideia da gente afirmar hoje Pachorrã, ou chamar de língua, é exatamente para poder impor uma autoridade. Não é? Quando a gente aqui discutia no grupo de estudo o que a gente chamaria, se seria língua pataxó, se seria língua indígena, nós já fizemos essa discussão e chegamos no conceito, né, numa ideia de que é importante a gente chamar de língua, para dar essa ideia de autoridade, né, para mostrar que nós estamos caracterizando como uma ação social de transmitir ou de receber conhecimento. Tá certo? Então, dessa forma, é importante que a gente se conscientize de que falar língua, dialeto ou língua indígena, qualquer uma delas tem os seus preconceitos, não é? Tem as suas formas positivas ou negativas de ser referidas através delas, não é? Mas acreditamos que a questão de falar língua é uma ideia de impor autoridade, certo? Uma outra coisa que a gente às vezes faz uma confusão é essa ideia de língua materna e língua mãe, tem outros nomes. Mas vamos ficar nesses dois. Anaí, qual é a sua língua materna? A língua materna é que eu aprendi com a minha mãe. Qual é a sua língua materna? Qual é a minha língua materna? Então, quer dizer que Anaí é falante de língua portuguesa? Isso é verdade? Verdade, não é? E se eu te falasse, Anaí, qual seria essa ideia de língua mãe, então? Se a língua materna é a que você aprendeu com sua família, qual seria a ideia de língua mãe? Então, essa língua mãe que já está referindo aí seria a nossa língua de origem, né? Ou como a Juru chamou muito bem, né? É língua de tradição. Gostei muito da referência, porque ela realmente caracteriza a questão da origem do povo e não a língua que você fala. Tipo, a Anaí poderia ter nascido aqui no Brasil, mas poderia falar uma outra língua. Não é? Vamos dizer assim, um chavante pode nascer chavante, não é? E vir morar lá na Austrália e falar inglês. Não é? Quer dizer, ele poderia, na verdade, nascer em um lugar e falar outra língua. E qual seria a língua materna dele? A língua que ele aprendeu com as pessoas do seu dia a dia. Não é? A que ele aprendeu a falar primeiro. Não é? Essa é a ideia de língua materna. É a língua que você aprende primeiro. Não é que você aprendeu, não é? Ouvindo desde cedo. Não é? E tem essa ideia também que a gente, às vezes, Anaí pode ser falante de várias línguas, está aprendendo inglês, aprendendo a falar espanhol, quer dizer, ela pode muito bem aprender várias línguas durante a vida. Isso vai ser língua mãe? Não é? Vai ser língua materna? Também não é. Já é chamado de segunda, de terceira, de quarta língua, não é? Que a pessoa vai recebendo durante a vida, que ela vai aprendendo. Então, o importante, pessoal, quando alguém perguntar para a gente qual a nossa língua materna, língua portuguesa. Mas qual é a nossa língua de origem, a nossa língua mãe, a língua do povo, da língua de tradição do nosso povo, do povo pataxó, não é? Qual é? Não é? Aí agora nós estamos chamando de Pachorrã, não é? Mas que a gente pode dizer que é a língua Machacali, sem sombra de dúvida, né? Se a gente for ver a origem realmente da língua, a gente pode muito bem ousar dizer, Machacali não vai gostar disso, né?
Mas é importante a gente dizer que a nossa língua de origem, a língua mãe, é a língua machacani, né? Que já teve também outras origens, mas que está lá. Então essa ideia aí que nós devemos ter um cuidado muito grande, de a gente estar se referindo como língua mãe, língua materna, primeira língua, segunda língua. É importante definir isso bem na nossa cabeça. Diga. Língua pataxó? Aí na sua... Juro? Não levou a minha forma em Porto Ferreira. Tamaguchi. Ó, na verdade então estou fazendo uma brincadeira aqui, é meio que combinado, para mostrar que é possível a gente fazer uma comunicação, né? Alguém entendeu o que a gente estava falando? Vou falar Manguchi ali. Eu comecei dizendo que a gente ia fazer uma... ia falar um pouco e aí eu falei que ia chamar o Júlio para poder falar, e chamei a Juru. A Juru disse que não podia porque ia ficar E depois? Hã? Eu falei, não, se você e eu falar, a gente vai poder, né, falar um pouco mais. Eu falei, então fala você, eu falei, então tudo bem, ok, vamos parar, né? Você fala mais? Então, pessoal, é só essa ideia de que é possível a gente poder fazer uma comunicação. Só que muitas vezes a gente acaba, e nós estamos fazendo essa brincadeira até para puxar o que não devia ser brincadeira, que eles tentam falar. Fale alto. Eu queria assim, a vocês expressar assim, que esse sentimento. Né? Ontem eu estava falando com o Matalã, que seria interessante eles chegarem aqui falando, para provocar a gente que está sempre no dia a dia falando que tem que pesquisar, falando que tem que poder ir, sem poder interagir com eles, então não me atendei a fazer isso. Então quando eu pedi para o Matalauê fazer essa provocação, foi para poder entender que eu queria que vocês dessem um depoimento nesse sentido. Vocês querem ouvir o parente falando em Batimão, quando a gente fica naquele vácuo de poxa, o que a gente está falando? Qual é o sentimento que a gente tem? Ele está fazendo esse trabalho, eu tirei da escola essa apostila para todos os componentes da escola, dos alunos, por exemplo. Depois, peguei esse material todo, coloquei na boa parte dos jovens que estavam nas aulas que a gente está fazendo no final de semana. E os meninos sabem muitas palavras, todos sabem bastante, mas não conseguem mudar de palavras. Porque a gente não está praticando, a gente está fazendo, no dia a dia não estão fazendo esse trabalho. Na escola, nós colocamos a gente fala, trabalha com tradução, estudo, fala as palavras, mas o cotidiano nosso não se comunica, entendeu? Não fala no bate-papo. Aí complica realmente, eu acho que você está trabalhando e está praticando no dia a dia, fazer se não estivesse fazendo isso, tranquilamente, por enquanto nós estamos. A necessidade que é feito esse trabalho lá, como é feito, Quando ele vai pensar na palavra, importa saber quem está de fazer, hoje já falou mais palavras, e aí ele só entende uma palavra e as outras. Sim, a ideia foi exatamente provocar uma outra coisa que eu acho que a Bimbarada tinha colocado, uma outra questão importante. Será que é realmente as palavras antigas que eram utilizadas pelos nossos velhos e que nós jovens não utilizamos hoje, realmente tinha alguma coisa a ver com a nossa língua?
é que muitas vezes a gente pode até imaginar que essas palavras antigas são de outras línguas e a gente não sabe, né, de que língua realmente são. E qual foi as palavras que ele falou? Foi, oxente, vote e quali, né? Quer dizer, são todas palavras da língua portuguesa, não é? Mas quer dizer, mas é língua portuguesa. Pinturas, é a música, né? E isso vem trazer para a gente discussão, essa questão também do conceito de linguagem. Porque confunde, né? Então, uma hora eu estou vendo um falando linguagem, outra hora língua, e às vezes faz confusão na nossa cabeça. Quando a gente está se tratando de linguagem, a gente está falando de todas as formas, né, de comunicação. A pintura, né, ela é uma linguagem, a língua também ela está dentro desse conjunto maior, que seria a linguagem. Aí dentro desse conjunto maior a gente tem as línguas, as danças, as músicas, e a maneira como a gente ouve um pássaro cantando, a gente já sabe o que significa, né? Aí o pessoal fala assim, tá avisando alguma coisa, o besouro tá zoando, isso, a gente vai chegar em casa. Isso, né? Isso é muito interessante entre as comunidades indígenas, que a professora América levantou, né? E que achou importante essa questão do conceito de linguagem também. Na língua, né? Significa língua. Achohan. Por ela se comunica, por ela se entende, por ela se aprende. Cada povo, cada lugar tem sua maneira de se expressar, seja através do canto, de som, de gesto. A natureza tem um Achohan. As árvores, os pássaros, os animais, o rio, o vento, o homem. O elo que liga o ontem ao hoje. Cadê as palmas? De língua materna, né? Que é essa língua que a gente fala. Toda nação indígena tem a sua língua própria. É um texto foi organizado por Eunice Dias, que está no livro de História dos Povos Indígenas, 500 anos de luta no Brasil, da editora Cime. A língua de um povo é que dá o nome para todas as coisas. Dá nome para peixe, dá nome para bicho, dá nome para pau, dá nome para remédio, nome para a plantação da roça, nome para a água, nome para o sol, nome para a lua, nome para a estrela, nome para a dança. Dá nome para as pessoas, dá nome para os espíritos, dá nome para tudo. É a nossa língua que a gente canta, é a nossa língua que a gente reza, é a nossa língua que os mais velhos cantam as histórias, contam as histórias dos antigos. É na nossa língua que a gente combina para derrubar a roça, combinar para caçar, combinar para pescar, combinar para fazer casa, combinar para fazer festa. É na nossa língua que se combina casamento. Só com a nossa língua é que dá para ensinar para as crianças os costumes dos antigos. Os outros povos não sabem nossa língua. O homem branco também não sabe nossa língua. Quando o homem branco chegou, aqui tinha muita coisa que ele não conhecia. Só os índios que sabiam o nome dessas coisas. Então os brancos aprenderam o nome que os índios sabiam. Aprenderam a falar urubu, piranha, coati, jacaré, cutia, paca, surucucu, tatu, tamanduá, jabuti, tocandira, tucunaré, pacu, aruananjacu, tucano, pirarucu, arara, mutum, jararaca, uirapuru. Aprendeu a falar buriti, urucum, genipapo, caju, pipoca, cupuaçu, amendoim, taquara, mandioca, cará, milho, beiju, tapioca, pequi, mangá, bananás e najá. Os brancos também usaram nomes indígenas para as cidades e para os rios. Goiás, Jataí, Ubá, Cuiabá, Itacoatiara, Chapecó, Guaratinguetá, Porangatu, Guanabara, Ipiranga, Roraima, Xanxerê, Ipanema, Itapetinga, Manaus, Ji-Paraná, Paraná, Juerana, Camararé, Purus, Paranapanema, Tapajós, Pindaré, Gururpe, Juruá. Até o nome da gente os brancos aprenderam dos índios. Iara, Moema, Japi, Ubiratã, Araci, Jaci, Coraci e Ubirajá. Comentário desse português padrão, que é um jeito de falar um português arrastado,
E esse português arrastado, que é falado, ele já tem, ele ainda permaneceu algumas palavras ainda que os mais velhos falam, e que fala assim, oh, minha jocana, né? Entre outras. Isso, cadê o Guarapijoque, né? O Caiambá. Então, o Caiambá, aí já. Isso. Então, assim, esse português hoje, que é falado pelo povo Pataxó, é um exemplo do dialeto do português, né? E que é esse, né? Esse português que Pataxó, que é diferente também do português de outros lugares, né? Já é uma variação já desse português de Portugal que chegou aqui no Brasil. Então, assim, é muito interessante. E a gente também tem que valorizar. Porque, de qualquer forma, o pessoal mais velho, hoje eles se sentem envergonhados porque esse português, mesmo esse português que eles aprenderam, não é o português padrão que a sociedade brasileira, ou sei lá quem for, eles querem que seja. Já é um português diferente. Olha como que é. O pessoal da comunidade, apesar de falar português, mas eles se sentem envergonhados de falar esse português que foi apropriado. Eles se sentem envergonhados porque não é igual ao português que é exigido pelo povo brasileiro. Já é diferente, né? É. Viu? Agora... Para terminar, para finalizar, eu concordo plenamente com o que ele disse aqui, que esse não é o caso que estávamos discutindo, dialeto ou língua. O objetivo principal é dar continuidade a esse processo de reconstrução. Eu realmente jogando, apesar de não, agora não vai dançar só jogando, mas me chamando também, convidando todos, né? Todo mundo reconhece. Aí a gente vai trocando, vem até o meio. Isso, aí eu venho dançando, aí depois quando eu chegar aqui, ela vem no meio, aí ela já tá aí. Aí quando ela chegar aqui e dançou, ela vem aqui, aí é ela que vai vir pro meio, entendeu? Aí vai passando, todo mundo Mas se a gente não conhecer a música, é assim, ó, a gente vai só tava ensaiando. Dorme dia, dorme outro, mas não é coisa assim, Vocês tomaram café? Não foi bom, mas café da Como isso, pessoal?
Porque tu tira o couro da retina. Eu nasci foi no rame, tô convivendo com a amiga. Eu nasci foi no rame, tô convivendo com a amiga. Estou pisando no carro. Brasil, que viva alegre, Brasil, que viva alegre para enfrentar a nossa alma já é fazedor. E no momento manda me chamar a zagueira para ser feliz, porque nós somos donos dessa terra. Ô pátria amada, quando canta o seu hino, o Pataxó compreende o seu destino. Pátria amada, quando canta o seu hino, o Pataxó compreende o seu destino. Brasil, que vive alegre contra o valoroso. Brasil, que vive alegre para enfrentar e a jaqueira parceira.
falar para os visitantes aqui, né, que estão visitando aqui. Nós, o pequeno grupo aqui é de Minas Gerais, nós estamos fazendo uma visita aos parentes aqui da Bahia, mas estamos todos pataxós também. Porque em Minas nós temos 3 aldeias, né? Na década de 60, um grupo de 5 famílias saíram para Minas Gerais e lá hoje se constitui um grupo de aproximadamente 300 pessoas. E já se divide em 3 aldeias, em 3 municípios diferentes. Né? É só para vocês terem uma ideia, porque os parentes já sabem, já não são os que não conhecem.
Suniata, Chiripa Sonora, Beabor, Chiripa Imato, Pesuano, Cabu, Petro, Aname, Patita Suniata, O índio vai pra mata, o índio vai caçar. O índio na floresta está liquidado. Eu vou, areia. Eu cheguei da floresta, agora eu vou dançar. O índio vai pra mata, o índio vai caçar. O índio na floresta está liquidado. Eu vou, areia. Eu cheguei da floresta, agora eu vou cantar. Areia, 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 areia. Areia, 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 areia. Areia, 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 areia. Eu cheguei da floresta, agora eu vou cantar. Eita, Sonoga, Caú, Petão, areia, areia. Amame, é patita, sunia. Eita, Sonoga, areia, areia. O índio vai pra mata, o índio vai caçar. O índio na floresta está liquidado. Eu vou, areia, areia. Eu cheguei na floresta, agora eu vou cantar. O índio vai pra mata, o índio vai caçar. O índio na floresta está liquidado. Eu vou, areia, areia. Eu cheguei na floresta, agora eu vou cantar. Areia, 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 areia. Areia, 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 areia. Areia, 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 areia. Achei na floresta, agora eu vou cantar. Areia, 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 areia. Areia, 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 areia. Areia, 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 areia. Eu cheguei na floresta, agora eu vou cantar. É isso. Paulista mesmo, principalmente a alegria de festa, né? De estar reunindo o povo, a comunidade Pataxó para estar dançando, cantando e aprendendo, né? Acho que todo esse encontro junto com a comunidade, para conversar, cantar e brincar, a gente está aprendendo, trocando uma experiência, né, de culturas, né? E conhecendo novas culturas também, por exemplo, tem uns parentes aqui, né? Lá do Alto Xingu, né? E assim a gente vai aprendendo um pouco, um sabe notícia de outro e tal, e isso é bastante interessante. E assim é um grande aprendizado para nós, Pataxó de Minas Gerais. Agradecer pela falta da Jaqueira, viu? Pela oportunidade. Até a próxima. Thank you.
Pessoa
Porque as culturas somos nós mesmos, né? A única coisa que nós estamos fazendo aqui é nos fortalecendo cada vez mais no nosso lado espiritual, os conhecimentos que nossos mais velhos nos deixaram, que vem nos passando aí ao longo desses anos. E esse espaço aqui para nós é um lugar sagrado, é onde nós possamos buscar o contato com a Mãe Terra e também a natureza. E aqui a gente sabe que a gente pisa na terra, andamos descalços, porque é isso que nos fortalece. É essa floresta que nos dá cobertura e que deu os nossos antepassados ao longo desse século. Por isso que nós estamos aqui para falar um para o outro a importância da gente estar se valorizando. Porque os nossos mais velhos lutaram muito para que a gente estivesse aqui hoje, não foi fácil para que todos nós tivéssemos a conscientização entre nós, estar conquistando a confiança um do outro, devido a todo o sofrimento que passamos aí, que os nossos mais velhos passaram também. Mas o importante é que a gente conseguiu resistir tudo isso, preconceito, humilhações, discriminação, para chegar onde nós estamos chegando hoje. A gente sabe que ao longo desses anos a nossa cultura se adormeceu, mas nós estamos aqui para estar vivenciando e nos fortalecendo, deixando para a nossa geração futura, para que não acabe. Esse é o nosso objetivo aqui. Claro que nós somos muito falhos, muitas coisas a gente falha também, que ninguém é perfeito. Então, há muitas coisas que a gente tem que aprender também. Nós não estamos aqui para dizer para todo mundo que nós sabemos que é assim. Nós estamos aqui para aprender e passar o pouco que a gente ia buscando durante esses anos. Principalmente esse contato com a floresta, que nos fortalece a cada dia. Você vê que aqui a única coisa que nós temos construído pela nossa visão aqui, só mesmo o nosso oxigênio. O restante aqui, tudo colhendo fruto nos deixou. Então, por isso nós temos uma riqueza muito grande e devemos agradecer a cada momento. Só que para nosso povo, todos nós sabemos que sempre dependemos da floresta para poder tirar nossa alimentação. Aqui nós não fazemos mais isso, porque nós temos 827 hectares de mata atlântica aqui. 827 hectares é muito pouco para a nossa comunidade. Nós temos coroa vermelha, que está aqui na extensão da forma de coroa vermelha. Então nós tivemos que abrir mão e procurar uma outra forma de sobrevivência. E também uma forma de estar procurando preservar essa floresta e também esse espaço. A nossa cultura, porque senão, se a gente não procurasse essa outra alternativa, talvez isso aqui nem existia mais. Se nós não tivéssemos vindo para aqui, isso aqui só era terra. Quem sabe a gente não estava nem
participado com nossos estudos. Mas graças a Deus, primeiramente a Deus, a nossa comunidade, as outras comunidades que nos ajudaram a conquistar esse pedaço de floresta, hoje nós temos aqui para nós uma riqueza muito grande. Tudo que o homem branco tem na cidade, shopping, supermercado, farmácia, nós também temos aqui. Muitas vezes a gente não sabe aproveitar. E também, às vezes, a gente não procura saber mais do conhecimento do que a floresta tem para nos dar. E se a gente for parar para pensar bem, a gente tem uma riqueza grande aqui. E devemos cuidar dessa riqueza. E para que isso continuasse preservado aqui, nós tivemos que abrir esse espaço para que o visitante viesse aqui também. Porque muitos de vocês sabem que não é fácil estar procurando apoio do governo. É uma coisa muito difícil. Até você conseguir um recurso do governo, é uma burocracia muito grande. E você vê que nem todo mundo tem assim, esse conhecimento para estar desenvolvendo um projeto, para estar fazendo isso, porque isso também depende muito de estudo, de um preparo. Por mais que a gente tenha ideia, mas a gente não sabe desenvolver ela num papel ainda, está organizando ela. A gente precisa de parceiros para estar nos ajudando. E isso nós encontramos também parceria. A parceria forte que nós tivemos com a nossa comunidade, outras pessoas também, pessoas físicas, algumas entidades, principalmente as ONGs ambientais foi que nos veio nos apoiando. O único apoio do governo que nós tivemos aqui, assim, mais, um apoio maior foi do Ministério do Meio Ambiente em 2000, para poder a gente reformar a infraestrutura aqui da reserva brasileira, que já estava pronta, fazer uma divulgação também desse trabalho. Foi o apoio que a gente teve em 2000. Isso porque estava naquela época dos 500 anos, e tinha aquela comemoração de 500 anos do Brasil. Aí tinha que ser comemorado, aí foi aquele processo todo, a gente conseguiu esse recurso. E também, como a gente já falou do trabalho de pesquisa, que a gente também teve um apoio. Todo esse trabalho que está sendo realizado hoje foi nascido aqui, a ideia nossa, de todos nós aqui, não foi uma ideia individual, foi uma ideia coletiva, principalmente com os nossos mais velhos. Muitas noites nós passamos aqui com os mais velhos, fazendo fogueira, para que eles passassem o conhecimento para a gente. Como a gente já falou para vocês, foi uma luta muito grande para que a gente conseguisse organizar todo esse espaço para que as pessoas não índias também viessem aqui nos visitar. Que hoje são um grande parceiro nosso, são eles, que nos ajudam com a visitação que vem aqui, a estar cuidando de toda essa floresta e também do nosso povo, que hoje nós Pataxó somos mais reconhecidos, que antes a gente não era. Tem muito mesmo dos meninos que estudaram aí na cidade, a gente sabe a nossa dificuldade que tivemos. Eu falo por experiência de eu estudar em Porto Seguro, porque muitas vezes eu tinha que... nós conversamos com eles conversando com a gente, e eles mostraram um pouquinho do ritual deles, nós mostramos também um pouquinho da nossa dança. E foi assim que a gente se sentiu naquele momento que a gente tinha que se fortalecer. A gente tinha que estar buscando cada vez mais o conhecimento da nossa história. E a partir daquele momento nós não paramos mais. E aí nós fomos em busca de que nós estávamos perdendo, que era todo o nosso conhecimento do nosso mais velho, da nossa própria história. E assim a Reserva da Jaqueira veio crescendo. Dia 1º de agosto de 98, nós reunimos nossa comunidade em Coroa Vermelha, convidamos algumas pessoas de idade, crianças, tem muita gente de idade, tem lembranças de Suíne, de Vermicário, aquele grupo, Dona Joana, Maria Pequena, que é a minha tia, outros, Vermicário velho, vendo essa mata aí, criança também, nós caminhamos aí, uma manhã todinha dentro da mata, voltamos, quando chegamos aqui, cansados, sentamos aqui, olhando, é assim mesmo que nós vamos continuar a nossa luta. E assim a gente continuou. Foi uma luta muito grande. Primeiramente eu quero também agradecer a nossa liderança, que foram as pessoas que lutaram muito também. A nossa liderança mais velha, como Itambé, Chico, Carajá, Benedito, Ramo Ganha, que nos está aqui, com as pessoas que lutaram, passaram dia e noite, fome, para poder conseguir também que Coroa Vermelha fosse demarcada e homologada como terra indígena em 97, que nessa época eles conseguiram, junto com nossa comunidade, 1.492 hectares de terra, que é onde vocês já passaram, está sendo realizado o curso. Então nós queremos agradecer as pessoas que lutaram para que hoje nós tenhamos uma terra demarcada e homologada, onde nós possamos morar, ter um lugar para morar sem estar precisando sair. Você sabe que os nossos parentes sofreram muito, nossos mais velhos, devido a não ter conhecimento, não ter a leitura, as pessoas aproveitavam muito
Nós temos exemplo do massacre que aconteceu em Barra Velha. Hoje nós temos uma mistura aí. A gente vê aí uma moreninha, outros mais clarinhos. Eu sempre explico isso aqui para o turista. Devido ao longo desses anos nós temos também um povo muito perseguido. A gente sabe disso. O nosso povo conseguiu resistir muito porque sempre foi nômade. Andava nessa região inteira. Um dia eu estava conversando com o Carajá, minha socorrida quando eu sou mais velha, enquanto nossos parentes andavam de Salvador ao Espírito Santo. Já imaginou? O povo andava lá de Salvador por aí tudo. Vitória da Conquista, tudo, o pessoal andava por dentro do mar. Deus passava tempo aqui, saía, ia para outro lugar, tudo. Então eu sempre pergunto, quando eu estou em encontro de Evangelho, eu vou perguntando sobre a nossa história, porque é o que nos interessa também. Claro que nós temos que aprender outras coisas, de outras pessoas, mas eu acho que é importante a gente buscar da gente também, para que a gente passe para a nossa criança. E foi assim que a gente veio conseguindo isso aqui, Bom, eu acho que